Olá, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando aqui o podcast Relatos da Construção. Sim, já estamos falando dessa forma porque muito em breve, dia 1º de novembro, estreia nas redes sociais e no YouTube da TV de Belém o podcast que vai contar um pouco da história da construção do novo templo da Assembleia de Deus Ministério do Belém. E para falar um pouco sobre esse trabalho que está sendo feito aqui há 4, 5, 6, 7, 8 mãos, tem muita gente trabalhando nesse produto, eu estou aqui com parte da equipe que trabalhou ali entrevistando os personagens desse podcast. Deixa eu apresentar aqui do meu lado, meu amigo Thiago Bertolino, está com a gente. Na minha frente, do outro lado, Geisel e também o meu amigo Dário. Eles fazem parte aqui do Departamento de Comunicação da Assembleia de Deus Ministério Belém. Começando aqui pela ordem, Thiago Bertolino, paz do Senhor, seja bem-vindo aqui a esse podcast que vai contar um pouco do que a nossa igreja está fazendo e vai revelar dia 15 de novembro. Paz do Senhor, Márcio, paz do Senhor para todos os amigos da equipe. Estamos felizes por fazer parte desse momento tão histórico aí para a nossa igreja, em especial no podcast Relatos da Construção. Muito bem, Dário, paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, Márcio, paz do Senhor a todos aqui, Thiago, Geisel e o pessoal da produção aqui que está nos ajudando. Prazer fazer parte também desse trabalho, né? É um momento histórico, né? Um momento assim que a gente está muito feliz de participar. Muito bom, Geisel, que prazer falar com você também, meu amigo, paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, Márcio, a todos aqui da mesa. Estamos felizes de estar aqui participando desse podcast. Daqui a pouco lançando aí, no mês que vem, com novidades aí, com muitas entrevistas que nós fizemos aí durante esses dias. Muito bem. Bom, o Ministério do Belém está para inaugurar a sua nova sede, o novo templo que fica na rua Doutor Fon, número 140. Essa igreja linda, que chama a atenção de quem passa ali pela Radial Leste, bem na altura do metrô Belém. A inauguração desse grande templo é agora, dia 15 de novembro, um grande evento que começa às 14h, ali na rua Conselheiro Cotegipe. Uma grande comitiva vai vir caminhando de lá, todos ali sob a liderança do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, também o pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente, assim como toda a diretoria da nossa igreja. Esse grande evento promete parar São Paulo. E para contar um pouco dessa história da construção do templo, que levou alguns anos, foi selecionado aqui pela nossa igreja, pela diretoria da nossa igreja, uma equipe que entrevistou os personagens. E um dos integrantes foi o meu amigo Thiago Bertolino, que já faz parte da mídia aqui há alguns anos. Não tantos anos assim, né, Thiago? Mas há algum tempo já. Como é que ficou o teu coração quando você foi chamado para entrevistar alguns desses personagens? Porque a história do novo templo faz parte da sua história também, né? É verdade. Márcio, o que mais me marcou nesses podcasts é a forma com que os convidados ficam emocionados a falar do projeto, falar do sonho do pastor e da realização de tudo isso. Então, dos 4 que eu entrevistei, 2 choraram durante a entrevista. Então, isso sensibiliza a gente, mexe com a gente também, porque a gente vê que vai além do físico, né? É um sentimento que está entrelaçado no coração de todos que participaram contribuindo, participaram na concepção do projeto e hoje estão, com a bênção de Deus, desfrutando da realização e da inauguração do novo templo. Você entrevistou 4 personagens, então, que fizeram parte da construção. Você lembra quais foram os personagens? Eu entrevistei a nossa irmã Marta Costa, também a nossa irmã Ruth Costa, nossa deputada e a vereadora, o pastor Laertes Forcim, que é um dos pastores auxiliares aqui na sede do Belém, e por último o pastor Paulo dos Santos, que foi o nosso tesoureiro aí por mais de 30 anos e está atualmente jubilado com seus 90 anos de idade. Que legal, que prazer conversar com eles que ajudaram e fizeram parte dessa história, né? Ô Geisel, eu sei que você tinha aí no seu coração há um bom tempo já a expectativa de fazer parte de um produto como esse, né? De um podcast. Você gosta muito dessa linguagem. E como é que foi para você vir fazer parte nesse momento tão esperado que é a inauguração do nosso templo e entrevistando aí gente tão importante nessa etapa da nossa igreja, né? É verdade, Márcio. Quando o formato podcast foi lançado, eu me identifiquei na hora com esse produto, mais até com, não tanto vídeo, mas com áudio, de você poder ter a oportunidade de ouvir algumas informações e fazendo as suas coisas, os seus afazeres, sem problema nenhum. E quando surgiu a oportunidade de apresentar um podcast, eu me senti muito honrado com isso, né? Apresentei aí bastante, foram mais de 10 que eu apresentei aí, né? O presidente, nosso vice-presidente, nós entrevistamos, para você ter uma ideia, os funcionários da obra que fazem parte aqui, que estão trabalhando até hoje na obra, né? Testemunho de salvação. E assim como o Thiago falou, realmente as pessoas fazem questão
de dar o seu depoimento, elas se emocionam, elas choram e acabam emocionando a gente também. E eu me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto. Que legal, você entrevistou mais de 10 personagens, né? Você falou alguns nomes aí, pastor Wellington Júnior. Sim, o presidente, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? Os funcionários da obra, foram mais ou menos umas 15 pessoas, né? Funcionários, o engenheiro da obra, né Dário? Diretores da igreja. Os diretores da igreja, a diretoria da igreja, teve muita gente aí que já passou pela nossa sala, pelo nosso estúdio de podcast. Muito bem. E você, Dário? Prazer falar com você também, meu amigo Dário. A gente já tem uma história aí longa convivendo com os produtos de rádio, com alguns materiais de vídeo também, agora no podcast. Primeira vez que você trabalha num podcast, Dário? Primeira vez sim, foi uma experiência muito bacana, né? E ainda mais com essa estrutura, né? A gente acho que vale a pena falar. Nós estamos falando da construção, e falando da construção, nós temos aqui um estúdio muito legal, muito bacana, de coisa de primeiro mundo, primeira linha, né? E é muito bacana fazer parte, né, disso e trabalhando com tanta qualidade, né? Assim, não tem como entregar um trabalho ruim, né? Diante de tanta tecnologia que o Ministério do Belém está pondo à nossa disposição para trabalhar. Muito bom. E você lembra quantas pessoas você entrevistou? Algum personagem aí que te chama atenção agora que você já quer compartilhar com a gente? Lembro sim. Eu entrevistei acho que 6 pessoas, né? E dentre eles, assim, eu posso destacar aqui a família do engenheiro Wilson, né? Que já faleceu, né, em 2018. Mas conversei com a irmã Maria de Lourdes, que é a nossa irmã viúva, né? Foi casada com o engenheiro. A filha arquiteta, que fez parte também desse trabalho. O filho, que é engenheiro e participou do início. E tem mais 3 personagens interessantes. O pastor José Prado Veiga, que é da diretoria da igreja. O doutor Paulo Monteiro, que fez parte da comissão jurídica e deu toda a assessoria, prestou toda a assessoria para a igreja no ato da compra do terreno. E também está me faltando alguém aqui, que é o pastor José Amaro, um homem muito importante também na história do ministério. Ele fez parte da diretoria da igreja até 2017, né? Ele era o primeiro tesoureiro aqui da igreja. E tem um fato interessante, são muitas histórias, mas eu destaco aqui rapidamente a história da maquete, de quando concebeu aí o projeto, já tinha toda a ideia de como seria o prédio. O engenheiro encomendou a maquete da igreja, que foi colocada lá no antigo templo, né? Lá na rua Conselheiro Cotegipe, na entrada do templo, uma maquete, muita gente deve lembrar disso. Aí a arquiteta me disse assim, a irmã Suleir, ela disse que ficava com o pai dela, do lado da maquete, eles ficavam quietinhos lá, porque nem todo mundo sabia que eles, né, eram os responsáveis ali pelo projeto. Então eles ficavam ali quietinhos e tal, e ficavam ouvindo o comentário das pessoas, né? Então ela conta que teve muito feedback bom ali a respeito daquilo que eles tinham se esforçado, né, para construir todo ali o design da igreja, tal, a arquitetura da igreja. É uma história bem legal que está relatada aí em um dos podcasts, Relato da Construção. Muito bem. E, é importante lembrar que agora, dia 1º de novembro, estreia o podcast. Então, todos os dias, ao longo do mês de novembro, vamos ter aí um capítulo, uma entrevista indo ao ar. Vai acontecer de 2 ao ar também, vão ter edições especiais. Só que tem um detalhe importante, que talvez é o que está dando mais trabalho para essa equipe aqui, que está suando a camisa nesses dias, que é a produção de uma revista comemorativa, de um documentário impresso falando sobre a construção do templo. Essa revista vai ser entregue aos pastores setoriais, aos convidados, enfim, no dia 15 de novembro. É isso mesmo, Thiago? Está dando trabalho fazer esse apanhado, essa revista aí, que é uma coisa que você é especialista, ela vai ter histórias ali com detalhes. Conta um pouquinho para a gente disso. Sim, tem dado trabalho porque a gente está catalogando, pondo no papel 20 anos, no mínimo, né, de história. Você nem tinha nascido ainda, né? Ainda não. Acho que nasci poucos meses depois tá aí certo, que começou tá tudo isso. Então... Muito bem. Agora, o melhor de tudo é que a gente teve que se esforçar para trazer, para materializar toda essa história e, com a bênção de Deus e do nosso pastor, a administração da nossa igreja, vamos deixar para a posteridade, né?
Então, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos vão ver algo que a gente teve o privilégio de fazer parte. Talvez a gente não contribuiu tanto com a construção no começo dela, mas estamos contribuindo agora, registrando a história de toda essa estrutura que está erguida aqui hoje para a glória de Deus, né? Então, os irmãos que vão estar presentes vão estar recebendo. É um formato de revista, mas na verdade o conteúdo dela a gente pode dizer que é um livro. É um livro. É um resumo histórico Sim. de todo o processo da construção desse que é o atual templo sede do Ministério do Belém, que será inaugurado no dia 15. Por que talvez quem está assistindo a gente fica pensando, mas poxa, por que fazer um relato tão apurado sobre a construção de uma igreja? Primeiro, porque realmente a construção de uma igreja envolve não somente um caráter projeto, levantar paredes. Tem uma guerra espiritual muito grande, tem projetos de vida envolvidos nesse cenário todo e, logicamente, por isso, surgem muitas histórias nesse decorrer todo. E era importante registrar. Além do mais, uma esperança, uma expectativa de muito tempo aguardando, de um bom tempo aguardando a construção desse templo. E falar sobre a história da construção desse templo é, sem dúvida, algo maravilhoso, né? Ô Geiso, você que é um dos mais experientes entre nós aqui, brincadeira, a gente tem quase a mesma idade, né? Você participou de alguns dos eventos da nossa igreja ali durante esse período da construção. Como é que foi para você revisitar essa história e ter que colocar tudo isso ali no papel, conversar com pessoas, entender talvez detalhes que você não conhecia? Fez bem para você também essa pesquisa? Sim, nós vimos esse templo nascer, nós vimos, na verdade, a Cotegipe ficar pequena demais, né? Com suas festividades e com tudo, e a necessidade de um novo local, de uma nova casa. E aí veio o terreno, o galpão, as festividades que eram feitas no galpão, nós participamos, passamos frio aqui juntos, né? E depois o nascimento deste local, né? O crescimento do edifício em si, e fazer parte dessa revista é muito legal, muito significativo, porque eu sou uma pessoa muito minuciosa, então a gente vai, faz uma pesquisa, descobre coisas, descobre elementos das quais não éramos conhecedores, né? Então conhecemos a história de a história de outro, o comprometimento de comprometimento de outro, e tudo isso vai colaborando. Então a gente vai pensando essas falas, vai colocando na revista, vai enriquecendo o produto, vai enriquecendo a matéria, e eu acredito que o produto final vai atender a todo mundo que pegar a revista, abrir, ler, vai ficar realmente conhecendo a história dessa construção, Márcio. Muito bem, olha, essa revista vai ser distribuída gratuitamente no dia da inauguração para aqueles que estiverem presentes. Então, eu acho que é importante a gente estar aqui batendo esse papo agora, até para relembrar e convidar a todos que se programem para estar aqui no dia 15 de novembro. Se não me engano, é uma quarta-feira, né? Isso mesmo. Márcio, e vale lembrar que a revista ela vai servir de guia, de mapa para os irmãos que costumam vir ao Belém, porque o pessoal que vem no culto, que vem nas reuniões, eles chegam no primeiro subsolo, no máximo no segundo, pega o elevador, desce no zero e estão dentro da igreja, né? Sim. Mas existe um mundo além da nave do templo, né? Então, podemos dizer que a nave do templo, a parte que os irmãos que vêm para o culto acessam, é 50% do que a gente tem aqui, né? Tem uma dependência muito grande aí, onde estão instalados todos os departamentos. Então, a revista também vai servir como guia, para que os irmãos entendam e conheçam a grandiosidade deste que, se eu não estiver enganado, é um dos maiores templos de São Paulo hoje, viu? Capital e estado. Sem dúvida, o Ministério Belém aí saindo na frente, trazendo uma igreja que realmente já está atendendo, né? Mas vai trazer ainda mais conforto a todos os irmãos. Ô Dário, você também é um daqueles profissionais que gosta dos detalhes, né? E me parece que a entrevista com o Dr. Paulo Monteiro, que você me contou, foi bastante rica. Vieram muitos detalhes ali. Não dá spoiler, porque o podcast vem e o pessoal tem que aguardar a estreia. Mas foi mais ou menos isso, né? Surgiu muita coisa ali que valeu a pena conversar com esse personagem. Sim, foi muito interessante. Foi um personagem, eu diria, chave até, para a gente descobrir algumas histórias bem interessantes, como, por exemplo, locais que foram cogitados, né, para se comprar, para se construir o tão sonhado templo, né, que o ministério necessitava, que o pastor José Wellington estava sonhando, né? Então, e sempre aqui no bairro do Belém. Então, o doutor Paulo Monteiro, ele disse assim que 2 equipes foram montadas, né, uma para
pesquisar terreno, custo, e a segunda equipe para averiguar a saúde jurídica, né, ali do terreno, tal, junto à prefeitura, a saúde financeira dos proprietários e tal. Então ele conta esses detalhes e a gente fica imaginando, né? Poxa, o templo poderia então ter sido em tal lugar, né? Ou poderia ter sido em tal lugar, em tal terreno, né? Sempre aqui no Belém, né? E ele data, né, o dia da assinatura do contrato, que foi ali no ano de 1994, né? Que foi comprado aí, que foi assinado, lavrado o contrato da compra deste terreno, né? Então foi muito interessante conversar com ele e a gente viaja no tempo, né? Ou seja, eu voltei lá na minha adolescência, né? E lembrei de quando surgiu a história desse terreno, quando surgiu a história da compra. A gente lembra do carnezinho, a gente vai lembrando de muitos fatos, é muito interessante. Foi muito legal bater esse papo com o Dr. Paulo Monteiro. Eu vou te segurar, senão você vai contar toda a história. Eu já percebi que você está animado, calma, né? Segura aí que essa história vai vir no podcast Relatos da Construção. Aonde que vai passar? Na TV AD Belém. É áudio e vídeo. Você vai ver os personagens contando, se emocionando e dando detalhes de uma vida, né? Foi aí alguns anos construindo um novo templo. Você vai entender, inclusive, o porquê, tem um porquê desse prazo ter sido um prazo um pouco estendido. Mas, acima de tudo, eu quero aqui desafiar quem estiver aqui do meu lado a concordar ou até discordar. A gente vai perceber a mão de Deus trabalhando nesse projeto e até mesmo criando ali caminhos para mudar vidas, para converter ali pessoas. Teve relato de conversão, não teve? Não precisa falar quem foi, mas teve relato de conversão nessa construção? Quem pode arriscar me contar um pouco aí? Teve sim, teve relato de conversão, uns funcionários aqui do templo, teve sim testemunho muito lindo. Olha aí, que legal. E outra coisa que eu fiquei sabendo nessa revista, eu não sabia, né? Não sei se vocês sabiam, mas a Cotegipe foi projetada, o templo da Cotegipe surgiu na cabeça de um dos personagens principais dessa história. Quem é que arrisca me dizer quem foi? Eu posso arriscar aqui, se quiser. Mas pode contar mesmo? Você falou para não dar spoiler? Pois é. Então, tem um personagem... Mas pode falar? Agora não sei. Eu acho que pode. Aguça a curiosidade do pessoal aí, né? Então, mas vai falar ou não vai? Fala. Então fala aí. Fala, Dário. Pode contar, Dário. Vou contar então, porque esse personagem... Ele... Não conta não, brincadeira. Não, mas agora eu acho que deixou o pessoal curioso, melhor segurar. Porque aí eles vão ficar com vontade de vir. Gostei. Eu nunca imaginei que quem desenvolveu e desenhou, sonhou, foi um sonho? Foi um sonho. Foi um sonho. Eu também não sabia, não. O templo da Cotegipe. Eu não contava não mais. Agora eu tô pensando, acho que é melhor deixar o pessoal Não, curioso. Eu pensei melhor aqui, é melhor não contar, é melhor não contar para deixar o pessoal aí bem curioso. Eu tenho um fato importante, Márcio, que eu acho que vale relatar aqui. Então vai, conta aí, enquanto isso a gente pensa se não conta não é outra. spoiler do Deixa no ar. do sonhador, mas você disse agora com poucas palavras que muita gente fala da demora da construção desse templo, né? Só que, diferentemente de outros lugares, enquanto o novo templo estava sendo construído, outras dezenas de grandes templos também foram construídos nessa época, né? Por exemplo, o templo da Lapa. Que Lapa. Foi um grande templo construído. Itaim Paulista. Mogi das Cruzes. Então tem uma série São Miguel de Paulista São Miguel também, Paulista. São Mateus, né? São Mateus está também em fase de acabamento. Então é uma série de... Itapecerica da Serra, de grandes igrejas que estão em andamento também e começaram no mesmo período aqui do Belém, né? Nós mencionamos aqui templos sedes, né? Templos Sim. grandes que são consideradas as sedes. Sem contar as congregações que foram construídas nesse processo aí nos bairros, na periferia de São Paulo aí, e também as reformas, né? As reformas que foram feitas constantemente nesse período. Sim. Muito bem, Relatos da Construção, esse projeto maravilhoso. Nós queremos louvar a Deus pela vida da nossa presidência, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pelo pastor Wellington Júnior, toda a diretoria da nossa igreja, homens que trabalharam aí bastante, orando, trabalhando mesmo ali, entregando suas vidas para que este sonho chegasse aí ao fim. Está chegando ao fim a construção do nosso novo templo e, sem dúvida alguma, poder participar do relato é um privilégio muito grande. Você que ama a sua igreja, ama o Deus que você serve, você vai ter ali nas suas mãos e no vídeo, né, no áudio, um relato que vai com certeza fortalecer a sua fé. Um outro dado que eu achei interessante, eu não sabia, é que a nossa igreja já teve mais de 2 sedes, né? O templo sede do Belenzinho. E eu fiquei sabendo isso aí na pesquisa que vocês fizeram, não foi isso, gente? Isso mesmo. Acho que são 7 templos sedes, já foram
passados, né? E esse será o 8º, é isso, Geisa? Isso mesmo, Thiago. 7 sedes e agora iremos para o 8º, a inauguração do 8º templo. Sim. Alguns não foram registrados porque não tínhamos a estrutura que tem hoje para se materializar tudo isso, né? Pastor Cícero também não gostava muito de fotografia. Era um outro tempo, né? Não tinha a cultura de registrar, a tecnologia também não era acessível a todo mundo. Quando você era pequeno, tinha câmera fotográfica na sua casa? Com certeza, né? Você sabe que tem gente que não Full tem. HD já. Tinha? Tinha sim. Então, agora fiquei em dúvida também, viu? A gente tem imagem aí de 3 templos, né? A Cotegipe aqui e um outro aí, o restante se perdeu aí no tempo. Mas, de repente, Márcio, se alguém que está nos assistindo, nos ouvindo, tá aí, uma boa. tiver algum registro dos templos sedes anteriores, por exemplo, se fala muito aqui do templo da Alcântara Machado, mas ninguém tem uma foto até agora desse templo. Ninguém mesmo, nem o pastor José Wellington, nem... Então, até agora não se manifestou ainda, né? Se você que está assistindo sabe de alguém que tem alguma foto, registro interno, externo dos templos anteriores ao Cotegipe, procura a gente, entre em contato aqui com o Departamento de Comunicação no 9º andar do Templo Sede, porque a gente vai precisar desse material e você vai estar colaborando com a história também, né, não, Márcio? É verdade, é uma ótima ideia, aliás. Além dos templos, outras imagens que sejam históricas, né, Márcio? Surgiram, né, imagens diferentes aí do próprio pastor Cícero Canuto de Lima. Poucas imagens existiam oficialmente, na pesquisa e na busca veio, né? Veio. Surgiu muita coisa legal aí. Bom, eu acho que vocês iam falar, né, quem foi que desenvolveu o templo da Cotegipe, não é isso? Quem sonhou, né? Quem sonhou. Ó, nós estamos em 4. Não dá pra ser voto que vai empatar, né? Mas vota aí, faz uma enquete aí, quem quer que... Vamos fazer a enquete. Ó, é o seguinte, você que está acompanhando aqui essa transmissão, esse bate-papo, na verdade aqui a ideia é só bater um papo e convidar você, primeiro, a aguardar no dia 1º de novembro. Todos os dias de novembro vai ter a estreia de um episódio. Dia 15 de novembro é a grande inauguração do nosso novo templo. A programação começa na rua Conselheiro Cotegipe, número 273. Vai ser difícil a gente esquecer esse endereço, a gente desassociar grandes eventos desse local. Mas é um novo tempo, é um novo templo. Então, rumo agora a Dr. Fon, número 140. Ali vai acontecer a grande concentração. De lá, um desfile, né? 1 milhão de pessoas, um desfile. Conta um pouquinho da programação, você está bem por dentro, né, Thiago? Vai ter um desfile aí, olha, e... Desfile faz parte da história da Assembleia de Deus, né? Então, se você é assembleiano, eu não chegava nem com 2 horas não, Márcio. Eu acho que já meio-dia já vou estar por aqui. Exato. Então, vem cedo, já fica lá na Cotegipe, fazendo barulho e esperando os irmãos chegar, dando glória a Deus, aleluia. Vai ter um culto lá e com o presidente acompanhando ele, diretoria da igreja, pastores setoriais, obreiros, membros. A gente vai vir de lá até aqui. Aparentemente é longe, mas imagina... Esse povo tudinho em cima daquele viaduto, hein? Vai ser lindo. O povo tirando foto do templo já de lá do viaduto, que dá pra ver de lá, né? Vai ser legal, hein? Se eu fosse você, não perdia. Vai ser emocionante. Muito bom. E sairemos de lá, rumo ao Dr. Fon, onde acontecerá um grande culto à tarde. A previsão de início desse culto é 16 horas? 15 horas, né, previsão? 15 horas aqui já na Dr. Fon. Quando eu falo aqui é porque a gente está aqui dentro, em cima do templo. Esse espaço, esse estúdio fica no novo endereço. E aí vamos adorar a Deus por essa inauguração oficial, um grande culto com a presença de todos os nossos pastores, todos os nossos irmãos, grandes autoridades convidadas e você que está aí assistindo também. Geisel, algum outro detalhe que você acha interessante comentar acerca do podcast, da revista, desse momento que o Ministério Belém está vivendo aqui em São Paulo? É um momento, né? Eu queria comentar o andar onde nós estamos, o departamento de mídia, de comunicação do Belém. A gente está trabalhando aqui com afinco para poder dar o melhor produto para vocês, né? Povo assembleiano que merece isso, né? Tentando registrar a história, tentando cobrir a história ao mesmo tempo que ela acontece. Então, esse estúdio que você está vendo, toda essa estrutura, né? As pessoas que aqui trabalham, né? Na coordenação do Márcio, e as pessoas, nossos amigos, como o Márcio disse, apenas uma parte da equipe aqui, ainda tem mais gente trabalhando lá fora, né? Seja em fotografia, seja em imagem, seja na TV, seja no rádio. Então a equipe aqui é grande e nós estamos aqui nos esmerando para dar o melhor produto para vocês, para poder deixar a nossa instituição cada vez mais forte, cada vez mais para cima, cada vez mais para o alto e para que, principalmente, o nome de Jesus seja glorificado. Tudo que nós fazemos aqui, fazemos como que para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Então,
O nosso departamento de mídia aqui é um departamento que está trabalhando e continuará trabalhando para fazer tudo com excelência para o povo assembleiano. Muito bem, muito bem. Ô Dário, você também gosta muito de tecnologia, né? Tem sido muito especial poder receber os pastores aqui no podcast, bater um papo com eles, e alguns realmente se emocionam, né? Dá para citar algum aí que você lembra que, poxa, foi marcante receber esse pastor, conversar com ele, entender a participação dele nesse projeto. Se você quiser citar algum nome ou algum episódio aí, fica à vontade. É muito emocionante, sim. Eles se emocionam, né? Porque quando a gente recepciona aqui no 9º andar, que é o departamento de comunicação, a gente leva eles, né, para conhecer os ambientes, né? Então a gente leva é bem amplo aqui, né? Então a gente vai levando para os ambientes, conhecendo e tal. Eles ficam muito emocionados, eles ficam contentes, porque eles fizeram parte, né, dessa história, né? O pastor José Prado Veiga mesmo, um dos pastores que eu conversei, e o pastor José Amaro também, né? O pastor José Amaro ficou muito feliz, né, de conhecer aqui, porque ele, desde 1985, né, ele faz parte da diretoria da igreja, né? Ele, eu falo fez parte, mas ele praticamente faz parte ainda, né? Porque goza da confiança do pastor presidente, ficou muito feliz, muito emocionado, né? No dia que a gente foi gravar, foi um dia bem interessante também, né? Porque, vou contar só um detalhezinho, antes da gente gravar, eu ia fazer a abertura do podcast e aí eu travava, né? E aí ele olhou e falou assim, ele é bem serião, né? Aí ele falou, você tá mais nervoso do que eu. E aí a gente caiu na risada. Não tem como a gente não ficar intimidado diante de pastores que têm uma história tão importante para a nossa igreja, né, Dário? Não, sem dúvida. E o pastor José Amaro, cada pessoa aqui da igreja, cada funcionário, né? Para não dizer os membros também, mas eu vou me ater aos funcionários aqui do Belém. Cada funcionário aqui do Belém tem uma história muito interessante para contar com o pastor José Amaro, né? Alguma história muito particular, é muito legal, é muito interessante. Todo mundo, inclusive, aqui as pessoas dizem assim, esse aí é pai de muitos aqui, né? Esse é um paizão. Todo mundo fala isso porque o pastor José Amaro é uma pessoa realmente muito fantástica, um homem muito simples, né? Eu digo porque eu já tive algumas conversas com ele, já conheço um pouco da história dele, né? Veio lá de Alagoas, tal, batalhou bastante aqui. Um homem muito simples, que assumiu um cargo de muita responsabilidade no ministério e deu conta, né? Deu conta do recado. Então, a gente não tem como não se emocionar, né? E tiveram alguns pastores que foi difícil trazê-los aqui, vou confessar. Não vou entregar os nomes, tá? Mas foi difícil trazê-los aqui para conversar. Por quê? Primeiro, não é da cultura do assembleiano belemita ser muito expansivo, né? Geralmente a gente é um pouco mais cauteloso, mais cuidadoso, mais reservado. Porém, aqui era necessário, né, registrar essa história. Então, teve uns aqui que a gente teve quase que mandar buscar amarrado, né, Thiago? Foi difícil de trazer, mas deu certo, chegaram até aqui e puderam contar com alegria. Depois entenderam, né, como é bom poder testemunhar. E, para mim, fica registrado também a presença do pastor Paulo dos Santos. Como foi bom poder revê-lo. 91 anos, irmãos. 91 anos de idade. Ficou tão contente de estar aqui batendo um papo, fazendo foto. Foi ontem que a gente gravou, a gente está aqui falando em uma outra data, mas está no coração ainda essa memória de um dos homens que ajudou a construir a nossa igreja, além dos nossos presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa e pastor Wellington Júnior, que também foi bem marcante, né? É verdade. Eu acho que o mais importante de tudo isso é podermos ter o pastor presidente inaugurando o templo, né? O pastor teve Covid, ficou mais de 30 dias hospitalizados, 9 dias entubados, para alguém na idade dele, 87 anos na época, e ele passou, graças a Deus, teve algumas dificuldades na recuperação por conta de parte do corpo que ficou prejudicada devido ao Covid, mas ele está recuperado, teve que fazer 2 cirurgias, mas está bem, e eu acho que de tudo, além do mais importante, que é ter uma nova casa que abriguem as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus e ter um encontro verdadeiro com Jesus, eu acho que o segundo ponto muito marcante é Deus ter preservado a vida do nosso pastor para que ele viva este momento, né? Porque ele planejou tudo isso, Deus deu essa visão na gestão dele, e se talvez nós não tivéssemos a presença dele aqui para inaugurar, não teria o brilho que está tendo. Então eu acho que a presença do nosso pastor, tê-lo com vida, saudável, lúcido, podendo viver tudo isso, podendo desfrutar tudo isso, tirando foto com os funcionários, com os colaboradores da obra. Pilotando drone. Pilotando drone, Tem umas imagens aéreas aí que vocês vão ver aí no decorrer dos episódios,
que o pastor que estava no comando ali, tá? Então não é o comando só da igreja. No drone também aí o nosso pastor dá conta, viu? Como ele fala, tá velhinho, mas o nosso velhinho aí tá inteirão. E eu acho que isso alegra com certeza o coração de todos nós que somos colaboradores, alegrou o coração dos participantes do podcast, porque todos eles foram unânimes em descrever isso, que o que deixa eles mais felizes é saber que o pastor vai estar inaugurando, né? Então eu acho que isso é um motivo que faz com que todos nós tenhamos 2 motivos para estar aqui no dia 15. O primeiro, para glorificar a Deus por viver esse momento e inaugurar o templo. E o segundo, porque o nosso pastor está podendo viver isso conosco. Muito bem falado. Bom, amigos, é isso. Relembrando, reforçando o convite, 15 de novembro. Você entendeu aí, né? 15 de novembro é o dia da inauguração do nosso templo. Dr. Fon 140 é o novo endereço, mas nós nos encontraremos na Cotegipe, Rua Conselheiro Cotegipe, 273, 15 de novembro, feriado em São Paulo, feriado no Brasil, né? E com certeza você tem um bom motivo para estar presente aqui nessa caminhada que vem até a Rua Dr. Fon, com toda a igreja, banda, coral. Vai ser um evento que vai parar São Paulo realmente. Tudo isso, obviamente, vai ser transmitido pelas redes sociais também, mas eu acho que não tem justificativa para você ficar na sua casa. É extremamente importante que você crie aí uma rotina com a sua família, os irmãos da sua congregação, você que é pastor, você que é dirigente de um trabalho, organiza a turma com o seu pastor setorial, liderados pelo nosso presidente, e venha participar ali e para estar em loco. Eu acredito que assistir não vai ser igual quem vai estar presente aqui vivendo essa emoção em gratidão a Deus. Mas a inauguração é dia 15 e a estreia do podcast é dia 1º de novembro na TV AD Belém. Fique ligado com a gente em nome de Jesus. Muito bem. É isso? Isso. E vale lembrar, Márcio, que também teremos um outro motivo de festa no dia 15, né? É verdade. É bom lembrar. Eu acho que a gente tem que falar com o nosso especialista em datas aqui, e no levantamento técnico de eventos. O que acontece dia 15 de novembro, ô Geisel? 15 de novembro é o aniversário da Igreja Assembleia de Deus em São Paulo, na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, ela começa através de Santos, com os irmãos pernambucanos que vêm para Santos atrás de uma vida melhor, em 1924. Mas, em 1927, o fundador Daniel Berg vem com a sua família para cá, isso vai estar na revista, né? E aluga uma casa na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, ainda na época totalmente despovoada, e começa nesse mesmo dia, no dia que ele chegou, no dia 15 de novembro, ele começa, faz um culto com a porta da sala aberta e faz um culto em gratidão ao Senhor. Essa data, então, marca o início da igreja em São Paulo. Muito bem. Aí eu ouvi falar durante essa revista, durante a pesquisa, que ninguém sabia, ninguém, oficialmente, não sei, que a inauguração do templo ia bater com a data do aniversário da igreja. Aí eu penso que Deus não deixa nada acontecer por acaso, né? E você sabia disso aí também, né, Thiago? Sim. Foi coincidência. Eu penso que talvez do coração do presidente ele tenha se lembrado, né? A gente não pode afirmar, Sim, mas... sim. Mas boa parte calhou, não sabia, né? No primeiro momento, a inauguração seria em outubro, né? Sim. Aí, por conta da EBO, adiou para novembro, aí calhou de cair no dia do aniversário de fundação da igreja, 96 anos. Muito bom, muito bom. Bom, amigos, é isso. Eu quero agradecer a vocês pelo papo. Jornalista Thiago Bertolino aqui do meu lado. Aqui na outra imagem você vê o nosso irmão Geisel de Paula. Amém. E também o Dário Ferreira. Eu sempre confundo seu sobrenome. Essa equipe fez parte desse apanhado, tem mais gente que trabalhou nesse produto. Você vai conferir a revista no dia 15 e também, obviamente, você vai estar presente com a gente aqui no grande evento. Agradeço a vocês, a gente se encontra em breve. Deus abençoe. Siga a TV AD Belém nas redes sociais, siga a nossa igreja no Instagram e também no Facebook, AD Belém SP, também no nosso site ad.org.br e também ouça a rádio AD Belém São Paulo em 80.9 em frequência estendida. É isso, gente? É isso aí. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Em nome de Jesus. Bom, gente, desculpa, a gente voltou aqui para falar quem foi que projetou o templo da Cotegipe. A gente falou durante o podcast aqui e não revelou o nome. Mas vai falar? É lógico que vai falar, ó. Presta atenção. A pessoa que sonhou o templo da Conselheiro Cotegipe foi o...